A PEC que criminaliza qualquer quantidade de posse ou de porte de droga deve ser analisada hoje pela CCJ do Senado. Repórter Bruno Pinheiro. Logo mais, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o projeto que criminaliza o porte e a posse de drogas. A maior discussão é sobre a maconha. O mesmo assunto também está sendo discutido no STF. Agora, com um pedido de vista, será necessário aguardar um tempo mais para retomar esse julgamento. E durante esta janela, uma corrida contra o tempo no Congresso Nacional. O relatório do senador Efraim Filho, do União, será apresentado logo mais na Comissão de Constituição e Justiça e colocado em votação. A oposição acredita conseguir o maior número de votos e conseguir sim este resultado de aprovação. A Jovem Pan, senadores confidenciaram que vão contar também com a ajuda lá na CCJ, na Câmara dos Deputados, com a deputada Caroline Diottoni, que assumiu agora a CCJ, sobre continuar com a mesma velocidade do assunto do Senado Federal aqui na Câmara dos Deputados e ganhar um ritmo acelerado. Mas antes de chegar na Câmara, uma ampla discussão ainda vai acontecer no Senado Federal e será necessário muita articulação entre aliados do governo e também a oposição para chegar em um consenso e ainda aguardar se haverá alguma alteração no texto do relator Efraim Filho, que será apresentado e votado nesta quarta-feira. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Valeu, Bruno. Vamos ouvir a análise do Cristiano Beraldo e da Amanda Klein. Bom dia a vocês. Amanda, você já tinha antecipado para a gente semana passada que a tendência é de votação maciça, apoio à tese do Senado para criminalizar o porte de qualquer quantidade de maconha, em confronto direto com a tese que está sendo discutida lá no Senado, no Supremo Tribunal Federal. A intenção é estabelecer uma quantidade de maconha para separar o que é usuário do que é traficante. Bom dia de novo. Bom dia, Colombo, Beraldo, Lívia, bom dia a todos que nos acompanham, nos ouvem, nos assistem. Olha, Colombo, é isso. Eu conversei várias vezes nas últimas semanas com o relator do projeto, da PEC, melhor dizendo, o senador Efraim Filho, e ele já havia me dito 2/3 de votos na CCJ, hoje a gente que são 27 membros, salvo engano, então vamos bater esses resultados hoje para ver se o senador está afiado. Então, 2/3 de votos na PEC, na CCJ, pela aprovação da PEC, e ele calcula dispor de 60 votos pela aprovação no plenário do Senado. Então, hoje a discussão se dará na CCJ, deve ter aprovação fácil, os senadores governistas também admitem, não vão nem entrar nessa contenda, nessa seara, porque julgam que não é um daqueles projetos que favorecem o governo. Pesquisas de opinião mostram que a larga maioria da população brasileira é contra a liberação das drogas, 7 em cada 10 brasileiros são contra a liberação das drogas, então os governistas não estão dispostos a comprar essa briga. Portanto, deve ter uma tramitação relativamente fácil, lembrando que esse julgamento já tinha avançado bastante no Supremo Tribunal Federal, é uma discussão antiga, o placar hoje está em 5-3 no Supremo, 5 votos a favor da descriminalização das drogas. Vou repetir aqui, como eu já venho fazendo nas últimas semanas, não se trata de um liberou geral, não é disso que o STF está tratando, é simplesmente dizer que aquele usuário, aquela pessoa pega com uma quantidade pequena de droga, não é considerado traficante, essa pessoa não teria mais que prestar serviços comunitários ou cumprir medidas socioeducativas, que é hoje o que diz a lei, né? A Lei de Drogas de 2006. Se trata apenas disso e principalmente de fixar aquela quantidade que separa o usuário do traficante. Aliás, tem uma reportagem interessante hoje no Jornal do Globo, acho que eu não vou conseguir encontrar aqui rápido. consegui, olha só. Tem um exemplo muito pedagógico, assim, para a gente entender por que fixar a quantidade de droga seria importante. Está na coluna da Malu Gaspar. Ela diz que, por exemplo, na capital paulista, os policiais, porque hoje fica, é uma coisa subjetiva, então fica a critério do policial que fizer aquela ocorrência enquadrar primeiramente, ou sugerir enquadramento da pessoa em indiciamento como traficante, ou simplesmente considerá-lo usuário. Então, na capital paulista, os policiais costumam considerar tráfico de drogas porte de 33 gramas de cocaína, 17 gramas de crack e 51 gramas de maconha. Vamos ficar só na maconha, 51 gramas de maconha. Já no interior do estado, 32 gramas de maconha já são enquadrados
como tráfico de drogas. Até agora, a média dos votos do Supremo daria em torno de 60 gramas de maconha para traçar essa linha entre usuário e traficante. Então, esse é um exemplo prático da vida real de como tem uma questão subjetiva que precisa ser solucionada. E tão pouco isso é apontado na PEC hoje dos senadores. Eles podem até bater palmas aí, jogar para a torcida, dizer, olha, aprovamos a criminalização das drogas, mas na prática isso não vai mudar absolutamente nada. Não ataca as organizações criminosas, não trata das cadeias superlotadas com traficantes de drogas que acabam virando escolas de crime para usuários ou para usuários que são enquadrados como pequenos traficantes ali, não resolve o problema das drogas, mas para a torcida nas redes sociais serve para bater bumbo. Não é para a torcida não, Amanda. Bom dia a você, Lívia, Colombo, a toda a nossa audiência. O que está acontecendo é que se está discutindo um dos pontos em relação ao problema, ao gravíssimo problema das drogas no Brasil. E contra fatos não há argumento. A população brasileira vive no seu dia a dia as consequências de uma liberação já informal do consumo de drogas que alimenta o tráfico de drogas, que alimenta a criminalidade, que sustenta o tráfico de armas, que sustenta um ambiente de corrupção total e absoluto que a gente vê, porque é só assim que entra tanta droga, tanta arma e acontece tanto crime num país onde morrem 40 mil pessoas por ano, dos quais apenas 8% dos homicídios são esclarecidos. Olha quantas vidas perdidas, jogadas ao lixo, sem que nem sequer consigamos esclarecer quem são os autores desses homicídios. Isso tudo em função do tráfico de drogas. Agora, o que o Supremo Tribunal Federal quer fazer, ele sim, é tratar simplesmente do usuário, como se o usuário acordasse de manhã, abrisse a gaveta e tivesse aparecido ali do nada. Não sei quantas gramas de maconha, não sei quantas gramas de cocaína, não sei quantas pedras de crack. E não é assim que funciona. O tráfico de drogas é que faz chegar às mãos do usuário a droga que ele usa. Nós não podemos ter no Brasil um ambiente onde você anda com droga para lá e para cá. Vai para o carnaval em Salvador, leva tua maconha com você. Vai lá passar férias em Santa Catarina, leva de avião a tua cocaína para você lá não precisar se preocupar com o traficante local. É isso que a gente vai ter. Vai passar no raio-x do aeroporto com a maior desenvoltura, nem um pouco preocupado se o fiscal ali, a polícia, vai ver que ele está levando droga para cima e para baixo. Se perguntarem, não é tráfico. Não, eu só estou usando, estou indo lá para o carnaval, vou fumar uns cigarrinhos de maconha lá na beira da praia. É esse o Brasil que a gente quer? Agora, isso que vai ser votado no Senado hoje e que há uma previsão do próprio senador Efraim para ser aprovado com certa tranquilidade, não significa que a esquerda brasileira entregou os pontos, que a esquerda brasileira vai deixar esse tipo de pauta avançar. Há, na esquerda brasileira, a convicção de que qualquer que seja a decisão no Senado Federal, haverá outras instâncias aonde reverter essa decisão. Eu não acho que venceremos essa em cima da esquerda com tanta facilidade assim, não. Olha, só para deixar claro, eu não sei se o Beraldo teve acesso ao texto, mas o texto, basicamente, do senador Efraim Filho, diz que nada muda. Basicamente, continua como está hoje. Quando você fala criminalizar as drogas, você ainda continua tendo uma distinção entre usuário e traficantes. Quem é pego com pequenas quantidades continua cumprindo exatamente as mesmas medidas que já estão previstas em lei desde 2006, desde a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei de Drogas de 2006. Ou seja, quem é pego com pequenas quantidades continua cumprindo os mesmos serviços comunitários, ou é advertido, ou cumpre medidas socioeducativas, e quem é pego com maiores quantidades continua sendo enquadrado como traficante. Então, não é que você vai ter uma reviravolta, porque esse discurso que você faz, Beraldo, de novo, pode ser muito apelativo, pode suscitar aquele medo, aquele pânico no seio das famílias brasileiras de verem seus filhos drogados, mas na prática não muda nada como é hoje. Inclusive, não muda nada para a população mais carente desse país, que muitas vezes continua sendo enquadrada como traficante, apesar de ser pego com pequenas quantidades de droga. Não se trata de operações mais bem definidas, estratégicas, de inteligência, de fronteira,
maneira que vão impedir organizações criminosas de atuarem ou de impedir o tráfico de drogas. Não é nada disso. Por isso que eu digo que se trata muito mais de um projeto apelativo e de um projeto de atraso, sim, porque a maioria do mundo superou essa discussão e já trata da liberação de pequenas quantidades de maconha para consumo pessoal, levando-se em consideração que se trata da vida privada. Acho engraçado gente que defende tanto liberalismo, né, tanta autodeterminação na economia, mas quando chega na vida pessoal, nos costumes, no que se trata da vida privada, aí que é o que o Estado monte em cima e fique bem vigilante. Ô, Amanda, eu fico preocupado se alguém for à sua casa, vai encontrar uma TV ou algum móvel, alguma joia, fruto de roubo, que você vai usar esse mesmo argumento. Não, mas isso aqui é para meu uso privado. Não importa se ele é fruto de um crime. Tráfico de drogas é crime. Quem consome drogas, compra de um traficante, alimenta um sistema que afeta a sociedade brasileira. E não venha usar exemplos, e porque a Europa é muito progressista, liberou as drogas. Vai ver o que está acontecendo na Europa. Você esteve em Nova York, você achou lindo andar pelas ruas de Nova York, ver aquele monte de gente ali pelas ruas, aquele cheiro de maconha infestando a cidade. Você achou lindo. Você pegou o seu filho pequeno, falou, olha, filhinho, como essa sociedade é livre, sinta o cheiro da liberdade, que é o cheiro da maconha. Isso não existe, Amanda. Se fosse para continuar tudo como está, o STF não estaria se metendo nesse assunto. O STF está querendo sim fazer um liberou geral. O que o Senado agora precisa se debruçar é em preparar legislação para reforçar a busca ao usuário, sim, para que ele sofra as mínimas consequências previstas na lei, porque hoje nada acontece com o usuário. Se essa lei é tão maravilhosa, Beraldo, por favor, me ajude a entender. Eu nunca disse que era lindo andar pelas ruas de Nova York fumando maconha, mas é claro que isso se trata do seu personagem. Mas se você acha que essa medida vai realmente mudar tanto o consumo de drogas, me diga, por favor, qual é o efeito que terá, por exemplo, na Cracolândia, que parece que é um problema insolúvel aqui em São Paulo. Eu quero saber como a PEC antidrogas, a aprovação dessa PEC antidrogas, vai ajudar a resolver o problema da Cracolândia. Você consegue me explicar? Isto é um passo num problema gravíssimo que, obviamente, não se resolverá com esta PEC. Esta PEC é para impedir que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão que vai, sim, incentivar o consumo de drogas no Brasil. Esse é o ponto principal dessa PEC. A partir dela, inúmeras outras medidas precisam ser tomadas que envolvem não só a esfera federal, mas, sobretudo, a esfera municipal e a esfera estadual, para que haja, primeiro, a recuperação dos jovens brasileiros, que hoje vêm na escola nada mais do que um lugar de passagem, onde estão ali não para aprender, mas para ficar ali ocupando o seu tempo com besteira. Saem de lá incapazes de construírem uma vida que possa proporcionar a eles prosperidade, uma vida melhor, para se tornarem pessoas melhores. A escola foi escanteada, a gente ainda tem metade das escolas do Brasil que sequer tem saneamento básico. Então, não adianta achar que uma PEC no Senado vai resolver magicamente os problemas das drogas, porque isso é muito mais complexo do que uma única lei pode resolver. Essa PEC não muda nada, ela simplesmente tira o que estava apenas na lei e coloca na Constituição. Continua exatamente como está hoje. Para impedir o liberou geral do Supremo Tribunal Federal.